Hoje a nossa questão comentada não é sobre um assunto que tenha uma presença muito constante em todas as provas, não. Mas eu não sei qual é o seu interesse, eu não sei qual é o seu foco, não sei qual é a banca, mas você tem um edital em mão, ou se não tem, você tem um pré-edital, e você vai procurar se tem o item fonologia. O que é isso? Olha essa questão de 2018 da banca AOCP. Assinale a alternativa que apresenta dígrafo vocálico e um consonantal na mesma palavra. Aprendizado, trenzinho, chácara, referência e pública. Você ainda se lembra o que é isso? Não? Tente aí puxar pela memória, dê uma pausa no seu vídeo, veja se você consegue se lembrar ou não. Agora vem cá. Difícil, né? Na verdade, quando você fala de dígrafo, a palavra grafia, dentro de grafia tem mesmo esse grafo de dígrafo, que significa escrita, letra. E o di é um prefixo que significa dois. Então, o dígrafo é quando eu tenho duas letras representando um único som, ou o que a gramática chama de um único fonema. Por isso que está dentro de uma parte chamada fonologia. Eu tenho uma única letra, duas letras que representam um único som. Então, por exemplo, na letra A, eu tenho uma palavra, olha na tela, aprendizado. Eu separo em sílaba aprendizado. A primeira sílaba só tem o A. A segunda sílaba, o prem, vem aqui comigo. Tem gente que pode pensar que o PR representa um dígrafo. Não. PR são duas consoantes, porque falaram em dígrafo consonantal. Então, o dígrafo consonantal é um dígrafo formado por duas consoantes, com um único som. Por exemplo, os dois principais são o RR e o SS. Então, quando você escreve carro, ou quando você escreve passo, você não fala carro, nem passo. Essas duas letras têm um único som, apenas para diferenciar de caro e de paso, porque um S só, entre duas vogais, tem som de Z. Como são duas consoantes, nós temos aqui dois dígrafos consonantais. Por exemplo, quando você tem o XC e o SC. Quando você tem a palavra exceto, aí ó, você não fala exceto. Até se você escrever exceto com X, está ortograficamente errado. Mas o som é o mesmo. Por exemplo, quando você fala nasceu, você não fala nasceu. Então, o RR, o SS, o XC e o X e o SC só envolvem consoantes. Por exemplo, o CH, o NH e o LH também são duas consoantes. A letra H em português não tem som. Então, o CH de chave é um dígrafo, o NH de ninho é um dígrafo, o LH de palha é um dígrafo. Então, eu tenho três dígrafos consonantais. Esses são os dígrafos que representam consoantes. Na tela, aprendizado, trenzinho, chácara, referência e pública. Bom, eu tenho NH em trenzinho, eu tenho CH em chácara. Essas duas palavras é que tem um desses dígrafos consonantais que eu te mostrei. Então, tomara que você tenha marcado ou a letra B ou a letra C. Agora vem aqui. O que é um dígrafo vocálico? Então, o dígrafo vocálico, ele não tem duas consoantes. Ele tem que ter em uma delas uma vogal. Por exemplo, quando eu tenho uma vogal qualquer, mais a letra M
e uma vogal qualquer mais a letra N, eu tenho um dígrafo vocálico. Por exemplo, na palavra campo, aquele M, se eu tiro, fica capo. Oi, doeu. Campo. A letra M só muda o som nasal da vogal A. Por exemplo, se eu tenho a forma verbal eu tento, a letra N depois dessa vogal forma um dígrafo, não é teto. Teto é o que me cobre. Tento. A letra N representa uma nasalização da vogal. Ou então, quando eu tenho GU e QU, isso é uma vogal. Por exemplo, na palavra guerra. Você não está ouvindo esse U. Você não fala guerra. Então isso aqui é um dígrafo. Por exemplo, no verbo quero. Você não fala quero. Você não está ouvindo esse U. Então isso aqui é um dígrafo. Então, quando eu tenho vogais, eu tenho um dígrafo vocálico. Olha na tela. Acertou a questão quem marcou a letra B de bola. Na palavra trenzinho, o E tem a vogal E com a letra N. Vem aqui. Vogal qualquer com a letra N, dígrafo vocálico. E o NH de trenzinho, dígrafo consonantal. Isso não vai fazer a menor diferença para você saber falar bem português, escrever bem, não. Mas é alguma coisa que, dependendo do seu edital, você vai encontrar. Bom, falando em banca AOCP, no momento da gravação desse vídeo, nós estamos em andamento quase final, porque tem vários temas disponíveis para esse produto aí, ó. Se você entrar em www.ricardoerce.com.br, você vai encontrar lá uma coisa chamada Curso 10x10 AOCP. Eu coloquei a crase. Por quê? Crase é um dos itens que já está lá. Tem crase, tem pontuação, tem concordância, tem pronome, tem verbo. Hoje não tem fonologia. Por que a fonologia? Porque esse aí, infelizmente, eu ainda não gravei. Mas os outros todos, porque crase é uma coisa importante. Não é só para fazer prova, não. É para você, inclusive, escrever. Então, se você quer, mesmo não fazendo um concurso elaborado por essa banca, se você quiser uma teoria associada a questões recentes da banca OCP, vai lá, ó, www.ricardoerce.com.br.